8h17. Para você que está sintonizado agora, a gente conversa com o vereador por Cuiabá, vereador Daniel Monteiro, pela primeira vez, depois que ele me deu alguns bolos aqui. Vou falar no ar, porque eu não sou baú. Bom dia, vereador. Seja bem-vindo à CBN Cuiabá. Tudo certo? Uma ótima semana. Fica à vontade para dar um alô para nossa audiência. Bom dia, Camila. Bom dia, Pedro. Bom dia, Anderson. Bom dia a todos os nossos ouvintes. Eu acho que agora a gente tá aqui, viu, Camila? Porque como você provocou o meu Corinthians, como você resolveu falar do clássico de ontem, eu acho que a gente tá aqui pelos bolos que eu te dei. Não, eu não tenho nada a ver com isso. Foi o São Paulo que venceu. E aí o ouvinte São Paulino tá comemorando aqui no nosso WhatsApp. Mas brincadeiras à parte, o vereador, né, teve ali... Aconteceu um imprevisto, né? A gente até comentou aqui no ar com a nossa audiência, mas ficamos felizes em recebê-lo aqui. Vereador, como é a primeira vez, a gente não teve a oportunidade de conversar, né? Nem quando o senhor foi eleito, nem depois da posse. Eu queria que o senhor conversasse um pouquinho com o nosso ouvinte se apresentando, né? Quem é o Daniel Monteiro? O que levou o senhor a disputar aí essa eleição para vereador aqui de Cuiabá? E como é que foi um pouco desse processo? A gente sabe que não dá tempo de falar tudo, mas se a gente pudesse fazer uma breve apresentação aí para o nosso ouvinte, o que o senhor queria destacar nesse momento? Bom, prometo ser breve. Primeiro, eu sempre tive vontade, ao contrário da maioria dos políticos, eu não tenho aquela narrativa de que eu nunca quis entrar para política e foi um chamado. Não, eu desde que sou muito novo, sempre quis entrar, sempre exerci funções de líder de sala desde a sexta série e depois centro acadêmico, centro estudantil, enfim, eu sempre gostei muito da liderança, sempre gostei muito de proferir bons discursos e eu gosto muito da atividade política porque eu acho que é o principal instrumento através do qual a gente pode mudar a sociedade. E para me apresentar mais profundamente, eu tenho formação jurídica, eu sou advogado e trabalhei alguns anos na Secretaria de Estado de Educação, que é onde eu me formei politicamente sob a liderança do secretário de Estado Alan Rezende Porto, no governo Mauro Mendes e governo Otaviano Pivetta, onde nós conseguimos produzir um resultado muito expressivo para a educação do nosso povo. Nós conseguimos tirar a educação de Mato Grosso de 22º lugar. Só uma informação cultural, Camila e Pedro. O Brasil tem 26 estados e o Distrito Federal. Portanto, é um ranking que tem 27 estados, se a gente contar o Distrito Federal, e Mato Grosso era o 22º. E em 2 anos e meio, quase 3 anos, saindo de uma pandemia, nós conseguimos levar Mato Grosso para o 8º. Ou seja, Mato Grosso hoje é top 10, falando de rede estadual de ensino, e eu pude participar, mesmo que de forma discreta, desse processo. Muito bem. Pedro Panoc, fica à vontade aí para trazer seus questionamentos. Daqui a pouquinho também a gente traz a participação da nossa audiência. Já tem gente mandando um abraço aqui para o vereador. Adriano, já está aqui. Adriano, acho que ele trabalha por lá na Câmara. Está mandando um abraço ao vereador Daniel Monteiro. Diz que a Câmara vai ganhar muito em qualidade com o senhor por lá, vereador. A mensagem que o Adriano compartilha aqui conosco. Pedro, fica à vontade. Bom dia, vereador. Bem-vindo à CBN. O senhor mencionou aí, do ponto de vista do que levou o senhor a entrar na política, e sempre quando a gente entrevista alguém que do primeiro mandato, a gente tende a observar ali na sua vida, né, algumas situações que eles defenderam, militância, vamos dizer assim, defendendo determinadas posições. O senhor advém ali de um contexto mais relacionado à educação. O que a gente pode esperar do senhor em relação a projetos, as suas pautas como vereador? O que vai ter de prioridade? Vai ser voltado também para essa área da educação? Sem sombra de dúvidas, até porque em última instância a educação é que vai mudar o nosso país e dialoga com todas as áreas. Amanhã mesmo, Pedro, acontecerá a realização. Nós consolidaremos uma coisa que eu venho lutando há muito tempo, desde muito antes de concorrer a vereador. Eu venho desde meados de 2022 tentando uma interlocução com a antiga gestão da Secretaria Municipal de Educação para realizar a adesão de Cuiabá no programa Alfabetiza MT, que é um programa paradigmático, um programa que mudou a história da alfabetização na idade certa aqui no estado de Mato Grosso. Se a gente analisar por que eu dou tanta centralidade para essa pauta da alfabetização, é porque eu me assento nos dados, eu me resguardo na estatística acadêmica. Quando nós analisamos que 85% das crianças que são alfabetizadas até os 7 anos de idade entram posteriormente na universidade, eu tenho com muita clareza de que esse tem que ser o centro das nossas atenções quando a gente fala de educação básica. Não educação infantil, que eu vou chegar lá falando de creche para a escola. E amanhã
finalmente, depois de uma grande interlocução junto com a nova secretária Solange, junto com o secretário de Estado Alan Porto, Cuiabá vai aderir ao programa Alfabetiza MT e a outros programas do regime de colaboração, que por acaso é a política que eu tocava na SEDUC. Eu construí o programa Regime de Colaboração pela Lei 12.008 de 2023, quando estava ainda no Estado. E agora ele vai chegar na capital. Então a minha atuação será muito direcionada para essa pauta, sem prejuízo das demais, mas como presidente da Comissão de Educação, com legado na educação e acreditando que a educação é a forma de emancipar o nosso povo, com certeza vai ser o centro das minhas atenções. E falando em educação infantil, por que eu dou muita centralidade para a creche? Por que eu acho que creche é a coisa mais importante? Primeiro, porque creche dialoga com 3 frentes, dialoga com 3 questões sociais que são muito importantes. Primeira delas, a educação das crianças, evidentemente, porque creche não é um depósito de criança, não é um lugar que a criança fica no ar-condicionado, dormindo e comendo apenas. Ela tem que ser estimulada do ponto de vista de inteligência, de cognição. Segundo, é uma questão de segurança pública. Quando a criança de 0 a 3 anos está resguardada numa repartição pública, num prédio público, cuidado por servidores públicos de carreira ou contratados, responsáveis, essa criança está muito mais longe do abuso sexual, da importunação sexual, enfim, de todo tipo de abuso que acontece com a criançada. E terceiro, a vocação econômica. Muitas mulheres deixam de trabalhar porque não tem com quem deixar os seus filhos. Nós temos que entender que a cultura brasileira, infelizmente, é gigantesca no sentido de homens que abandonam as mulheres depois do nascimento do filho, especialmente nas classes menos abastadas. E para socorrer essa realidade é preciso que essa mãe tenha o conforto, tenha a segurança de deixar o filho dela num local seguro para que ela possa ingressar no mercado de trabalho formal e sair da informalidade que cada vez mais cresce no país. Essa, inclusive, vereador, é uma preocupação, né? A gente até tratava desse assunto na semana passada, salvo engano. O prefeito Abílio, ele deu uma entrevista falando, acho que 4.000, né? O déficit nas creches, né, na educação infantil aqui da capital. Falava-se, por exemplo, da possibilidade de parcerias, né, com instituições privadas, abatendo ali algumas questões de impostos para que essas escolas privadas pudessem atender essas crianças ali, já que a rede municipal não tem essa condição, pelo menos no momento, né, e a gente vê que é algo difícil para sanar, né, porque tem pouco mais de 4.000 matriculadas e um déficit de 4.000. De que forma que o senhor, que tem conhecimento nessa área, também pretende ajudar para tentar resolver esse problema? A Câmara de Cuiabá também precisa ser muito participativa, né, em discussões dessa natureza. O senhor acha que essa possibilidade, por exemplo, de parcerias com instituições privadas seria um caminho, ou o senhor não faz essa defesa? Eu acho que isso pode lateralmente contribuir, mas essa não é a solução dos problemas, até porque não tem infraestrutura ociosa no setor privado para atender. A infraestrutura vigente do setor privado voltado para a educação já é atendida, já é contratada, meu Deus. Não sobra sala de aula. Alguém aqui já entrou numa creche, numa pré-escola ou numa escola particular e viu sala sobrando? Não, porque é a lógica do mercado. O que eu defendi na campanha e continuo defendendo. Nós precisamos criar um programa de creches domiciliares em paralelo com a construção de creches. Por quê? A principal dificuldade de creche não é a construção, é o custo operacional, é alto. Realmente é caro, o repasse do governo federal não atende. Entretanto, tem outra questão que precisa ser avaliada, que precisa ser sopesada nessa questão da educação infantil. Se nós construirmos, isso é um dado fático da realidade que eu vou colocar aqui. Se nós construirmos creches para atender todas as crianças daqui 5, 10 anos, que é o tempo que vai levar para construir tudo, depois de mais 10 anos, ou seja, 20 contando a partir de hoje, boa parte dessa infraestrutura vai ficar ociosa por causa da mudança do perfil da pirâmide etário. Traduzindo para o português, a população está envelhecendo. A população europeia, a população japonesa, norte-americana já envelheceu. A população do Brasil está nesse processo de envelhecimento. Cada vez as famílias estão tendo menos filhos. Portanto, é preciso que a gente descentralize o atendimento dessa demanda. O que eu defendo? Aquilo que já acontece na Europa Ocidental, que já acontece no Canadá, que já aconteceu lateralmente em Rondonópolis na década de 90 e que Porto Alegre tem um vereador que quer fazer. Me fugiu o nome dele, até queria dar um mérito. Que é um programa de creches domiciliares. Quantas pedagogas nós temos em Cuiabá aposentadas que poderiam atender essas crianças nas suas casas? Nós sabemos que não é só uma iniciativa que vai suprir o problema, mas se a gente faz um programa de creches domiciliares, se a gente faz um programa de médio e longo prazo de construção de creches para atender pelo menos 60% da demanda e as outras 40% da demanda a gente atender com esse programa, a gente consegue realizar. Eu dei o nome para esse programa que eu idealizo na minha cabeça de Mães Guardiãs. Como seria ele na hora de operacionalizar?
É mais ou menos a lógica do programa Brasil Alfabetizado que o governo federal tem. O governo federal tem um programa, Camila, que ele dá uma bolsa para alfabetizadores que vão na casa das pessoas, que vão na igreja, enfim, onde fica mais fácil para o adulto que não é alfabetizado para ensiná-lo o letramento. No programa de créditos domiciliares faria mais ou menos a mesma coisa. Paga-se uma bolsa por criança para essa mãe e dá mais um kit para ela por criança, com leite em pó, com fralda, com tatame de borracha, com um brinquedo que estimule o desenvolvimento do cérebro, que essa é uma pauta também que eu defendo, que é um programa que eu criei chamado Mais Infância MT, que desenvolve o lado neuropsicomotor das crianças. Enfim, um programa novo, inovador, disruptivo, que não dependa da construção de creches e que pode ser inicializado em 6 meses de planejamento, porque a criança não espera. Uma criança que nasceu hoje, ela vai ter 3 anos, ela está na idade de pré-escola quando a creche ficar pronta, porque a gente sabe tanto que demora uma licitação. E a gente tem que ter isso como uma emergência. Vereador, em relação a essa questão da creche domiciliar, esse atendimento seria individual? Cada criança teria um professor, digamos, pessoal, levando em consideração essa demanda, esse déficit de 4 mil vagas, não seria inviável do ponto de vista de atendimento individual de cada, levando em consideração o número esse alto, déficit, né? Muito alto? Não, vamos fazer uma conta. Acabei de falar 40% através do programa. 40% de 4 mil, se eu não estiver equivocado, dá 1.600. 1.600, se a gente dividir isso por 5, que é o número de crianças que eu defendo que cada casa pode ter, no Canadá, para vocês terem ideia, de 10 a 15, tá? Eu defendo 5. Então, nesse sentido, eu não tinha entendido. Então, se focaliza não seria individual, necessariamente Claro individualmente. Você reúne ali próximo, numa comunidade, por exemplo, num rádio escolhe até 1 uma quilômetro. Casa e aí cada um atende 5 crianças, por exemplo, é isso? Num raio até 1 quilômetro, até porque isso já é cultural. Para quem não está alienado, para quem conhece a realidade cuiabana, vai nos bairros e vê se isso já não acontece na prática. Vê se uma mãe ali do bairro já não cuida das crianças ao redor. Isso já acontece, só que isso não é institucionalizado como deveria ser. 8h29. Pedro, o repórter tá na hora já? Tem ainda uma outra pauta que eu queria tratar ali da educação, mas Podemos acho que não seguir. dá tempo, né? Dá para seguir? Vereador, só aproveitando então essa questão, o senhor citou, né, presidente da Comissão de Educação da Câmara, a gente está acompanhando também, nas últimas semanas, vocês trataram daquela questão dos celulares, né, com as crianças, né, o veto para as crianças utilizarem o aparelho celular na sala de aula. A gente sabe que já há um movimento no âmbito federal, estadual. Como é que isso vai ser organizado na prática nas escolas dos municípios? O senhor já sabe dar detalhes para a gente em relação a esse assunto? Pois bem, o governo federal, mais do que discutir, ele já promulgou uma lei, né? Ele mandou para o Congresso, foi votado e está proibido o celular no âmbito federal e inclusive instituições particulares, porque a lei fala especificamente de educação básica, fazendo as ressalvas de que crianças com deficiência, crianças com alguns espectros, poderão utilizar, se diagnosticada, se constatada a necessidade, e para fins pedagógicos também poderá ser utilizado. Eu, como presidente da Comissão de Educação, na primeira reunião que foi na semana passada, eu já encaminhei, já deliberei com os meus colegas Michele Alencar, que é minha vice-presidente, e o vereador Mário Nadaf, que fez um grande trabalho à frente da presidência e hoje é membro titular. Eu já deliberei que na próxima reunião, que deve acontecer na semana que vem ou na outra, nós discutiremos como operacionalizar a proibição dos celulares dentro das escolas municipais de Cuiabá. Qual é a minha sugestão? Eu acredito que o governo, que a prefeitura precisa adquirir armários. Um armário, pelo menos por escola, um armário bem grandioso, em que a coordenadora pedagógica vai guardar, vai reter esses celulares na entrada e na saída ela devolverá. Eu acho que essa é a forma mais viável de se operacionalizar isso, porque não adianta absolutamente nada. Nós temos uma cultura positivista, Camila, eu falo isso até porque na faculdade a gente estuda muito isso, que no Brasil a gente tem a cultura de mudar a lei como se isso fosse mudar a realidade. Né? Então a gente precisa pensar como operacionalizar isso. Agora sim, 8h31, a gente vai fazer uma pausa para acompanhar o repórter CBN e daqui a pouquinho a gente está de volta. 8h36, já de volta aqui na CBN Cuiabá, amanhã de segunda-feira, dia 27 de janeiro. Seguimos aqui com a nossa conversa com o vereador Daniel Monteiro, pela primeira vez aqui
fazendo companhia à nossa equipe da CBN Cuiabá. Falamos um pouco aí sobre algumas pautas na área da educação, algumas defesas que o vereador tem aí para o seu mandato. Vereador, nesse segundo bloco, queria falar um pouquinho sobre alguns temas, né, que a gente está acompanhando. Vocês ainda não começaram as atividades na Câmara oficialmente, né, mas já tivemos ali algumas sessões extraordinárias para votar alguns assuntos polêmicos, alguns temas importantes. Eu queria que a gente falasse um pouco nesse momento a respeito desse decreto de calamidade pública na saúde, né, que o prefeito Abílio Brunini baixou na última semana. A gente está acompanhando um cenário bastante delicado, né, de aumento de casos de dengue, chikungunya, e para além disso tem uma medida ali que é considerada até certo ponto um pouco polêmica em relação à saúde, que é essa questão dos atendimentos sem agendamento nas unidades básicas de saúde. A gente acompanhou ali uma nota que foi publicada na última semana pelo CRM, criticando, né, de forma bastante contundente essa medida adotada pelo prefeito. O senhor, enquanto vereador, está acompanhando também esse processo? Imagino estar visitando os bairros. O que é que está sentindo da população e como é que encarou também essa determinação, essa portaria? Não sei se foi portaria, um decreto do prefeito em relação a essa questão das unidades básicas de saúde. Bom, não pode ser surpresa para ninguém que o número de casos de chikungunya aumentou, porque o mosquito da dengue é o mesmo da chikungunya e do zika vírus. Tem um vídeo no meu Instagram que deve ser datado de setembro, final de agosto, em que eu falo exatamente isso. Os casos de chikungunya, zika e dengue somados aumentaram 2.000%, e é o mesmo dado de hoje. Nós precisamos dissociar as questões. Primeiro, não é surpresa. Segundo, a demanda estimulada pelo prefeito, que eu dissocio, que eu diferencio de demanda espontânea nas UBSs, não é a causa do aumento de casos. Primeiro, porque já aconteceu no ano passado, e segundo, porque o aumento de casos acontece por uma destruição de políticas públicas nos últimos anos, dentre as quais eu destaco, por exemplo, a falta de campanhas de conscientização para tirar água parada dentro de casa, e segundo, os agentes de saúde hoje não contam com a estrutura que já contaram no passado. Nós tínhamos campanhas em que os agentes de saúde chegavam nas casas com muito mais frequência para combater justamente a água parada. Ou seja, é a primeira conscientização e segunda, a fiscalização. Isso diminuiu bastante. Então, eu não consigo interligar essas duas coisas, eu não consigo associar, eu não posso falar, é o Abílio jogando as pessoas na UBS sem hora marcada que aumentou o número de casos, porque isso seria irresponsabilidade. Agora, se você quiser saber a minha opinião, eu discordo profundamente. Por quê? Em última instância, todas as UBSs, apesar de não ser minha especialidade, a gente estuda. Todas as UBSs acabam recebendo demanda espontânea. Alguém que passou mal, acaba indo lá, sendo que a lógica dela deve ser prioritariamente de horário marcado. Entretanto, agora nós não estamos mais falando de demanda espontânea. Agora é mais do que isso. Agora nós estamos dizendo para as pessoas que elas têm que ir para a UBS sem hora marcada. Em última instância, é o que o prefeito, o que dá para extrair da fala do prefeito. Isso tem aumentado bastante. Eu tenho que escutar os médicos estão reclamando bastante. Dizem que o SUS nem autoriza isso para as UBS, que tem que ser o atendimento da saúde da família, o atendimento preventivo, para que as UPAs, para que os pronto-socorros lá na frente não fiquem hiperlotados. Portanto, Camila, essas são as minhas respostas aí para as suas perguntas. Pedro, fica à vontade para seguir. Vereador, o senhor por certo também tem acompanhado, vamos voltar aqui a questão da doação de marmitas. Recentemente nós tivemos uma atitude ali do prefeito, outras autoridades até acompanharam ele naquele momento. Ele aventou a possibilidade de fazer uma interrupção da doação por parte, né, da comunidade, enfim. Qual que é a sua avaliação? Esse é o caminho? Possibilidade de interrupção? Ele fala uma hora também de tirar essas pessoas ali e colocar em um outro ponto. O senhor acompanhou? Tem também a sua opinião em relação a isso? Veja, eu acompanhei muito de perto o que o ex-prefeito de São Paulo, João Dória, fez com a Cracolândia. Eu me lembro como hoje que existia um programa na Prefeitura de São Paulo chamado Braços Abertos, que era, a despeito de ser uma gestão caótica, era um programa muito eficiente, era um programa que estava produzindo muitos resultados na Cracolândia. E aí o prefeito João Dória chegou e de forma assodada mandou a Polícia Militar estourar como se aquilo fosse resolver. Como se um problema que é milenar, que é o problema das drogas, vem desde a guerra do ópio na China, fosse ser resolvido numa tarde porque o prefeito tem boa vontade. Eu não acho que é isso que o Abílio fez. Eu acho que o Abílio, ele tá, de certa forma, simplificando a questão, o que eu acho indevido, mas ele ainda não radicalizou e eu espero que ele não radicalize. Por quê?
Eu concordo com a lógica da gente institucionalizar, da gente construir lugares para a gente receber essas pessoas e a gente conseguir cuidar delas do ponto de vista de saúde mental, de interromper aquele ciclo de rua que é muito difícil de tirar a pessoa, ou seja, combater a perpetuação naquela situação, né, de dependência química, de dependência financeira. Agora, eu acho que primeiro, se fosse eu no lugar dele, teria construído os lugares. Primeiro, eu chamaria a sociedade civil, chamaria as ONGs, chamaria o comércio e escolheria lugares, construiria políticas públicas dialogando com Secretaria de Ciência Social, Saúde, Educação, enfim. Institucionalizaria uma política, faria um planejamento para depois falar com a imprensa. Por quê? Assusta as pessoas. Não é meu estilo de fazer gestão. Quando eu fazia gestão, o meu estilo era de primeiro fazer para depois comunicar. O prefeito tem outro estilo, a gente vai ter que se acostumar com isso, porque eu duvido que ele vai mudar. Se eu concordo? Não, não concordo, mas graças a Deus ele não radicalizou como o ex-prefeito João Dória radicalizou e hoje olha o tamanho que está a Cracolândia. Ele chegou a falar, inclusive, vereador, numa possibilidade ali de uma parceria com a Universidade Federal de Mato Grosso para servir ali, né, essas refeições no restaurante universitário, e muita gente falou que isso é inviável, né, até porque a UFMT recebe verba do governo federal, enfim, aí todo mundo ainda citou, né, críticas que ele já fez em relação ao governo federal também. O senhor vê alternativas para nesse sentido, né, de construir espaços ou de tentar parcerias que não essa com a Universidade Federal de Mato Grosso? Não, francamente, né, a UFMT ela não serve para isso. A UFMT é uma universidade, né, pelo amor de Deus. Agora, óbvio que a gente tem que apelar para parcerias com o terceiro setor, né? Nós precisamos pegar as ONGs que são vocacionadas nesse sentido, nós precisamos dar formação técnica, intelectual. Eu acredito que o problema complexo como esse, ele precisa ser analisado de forma complexa. Não existem respostas fáceis para problemas difíceis. A minha opinião, não dá para interromper o ciclo de uma pessoa que está com dependência química, que vive de marmita doada na rua e mora no chão, sem a gente oferecer 3 pernas. Primeiro, teto. Segundo, trabalho. Terceiro, tratamento. Se faltar qualquer uma dessas pernas, que são as premissas daquele programa que eu disse há pouco, que funcionava em São Paulo chamado Braços Abertos, a pessoa não vai conseguir sair. Ela precisa ser tratada, ela precisa ter um trabalho que a dignifique e ela precisa de um teto para ela morar, entendeu? Então, assim, se a gente for falar sério, se a gente for aprofundar nessa questão, vamos tratar também de forma séria na hora de falar da solução. Nós precisamos criar espaços que possam receber essas pessoas e dar o tratamento adequado. Parcerias também não só com as ONGs para recebê-los e tratá-las, mas também com a iniciativa privada para que essas pessoas tenham emprego. 8h44, você que está sintonizando agora, a gente está conversando com o vereador Daniel Monteiro nessa manhã e você participa conosco também pelo 659-9803-5580, mandar um alô para Raquel Abraão, que está aqui participando conosco, mandando um abraço para toda a nossa equipe. O João Souza também está aqui na sintonia, dizendo que está acompanhando aqui a entrevista do vereador Daniel. O Nilson também está desejando um ótimo dia e desejando também um belo mandato ao vereador. Só aproveitando ainda, vereador, que a gente está falando desse assunto, né? Algumas medidas adotadas aí pelo prefeito. A gente acompanhou algumas declarações do senhor nos últimos dias, dando conta de que vai dar um prazo ali, né? Uma espécie de uns 6 meses ao prefeito Abílio, que por enquanto vai se manter ali numa postura independente na Câmara de Cuiabá, antes de tomar alguma iniciativa, né? Se segue para oposição, se vai ser base ou não. Eu queria que o senhor explicasse pra gente, né? Que critérios o senhor vai avaliar, o que exatamente o senhor vai analisar do comportamento do prefeito e o que poderia levar o senhor a ser um vereador de oposição? Fundamentalmente entregas. Eu não sou um vereador de rede social. Claro que a gente usa a rede social como instrumento de comunicação, mas eu não me pauto por isso, eu me pauto pelas entregas, aquilo que faz diferença na vida do povo. Se não houver entrega na saúde, se não houver entrega na educação, se não houver entrega na infraestrutura, é óbvio que eu não vou ser base do governo. E hoje eu não sou porque eu não acredito nessa adesão à crítica ao governo que ainda não se estabeleceu. Não foi com o Abílio que eu fiz a minha aliança no primeiro turno. Então eu preciso ser coerente. No segundo turno ele saiu vencedor e agora eu estou dando o tempo necessário para que ele faça a gestão dele. Se eu entender que a direção da saúde, que a direção da assistência social e de outras secretarias é boa, porque em 6 meses você também não entrega tudo, né? Mas se a gente vê que está caminhando, que está no trilho correto para o desenvolvimento, para a reconstrução da nossa cidade, ele não tem a dúvida que ele vai ter uma pessoa na base. E
Acho que as pessoas devem saber disso. Eu sou um vereador que não tem um cargo na prefeitura, não tenho absolutamente nada. Por isso que eu sou absolutamente independente, estou muito confortável assim, mas eu acho que eu preciso tomar uma posição. Então, daqui 6 meses eu tomarei a posição de acordo com o que eu enxergar das entregas realizadas pela prefeitura. O senhor... ainda aproveitando esse assunto, Pedro, se me permite, o senhor falou, né, obviamente, até em função da condição financeira do município, não dá para fazer tudo. Nesses 6 meses, vereador, o que o senhor entende que deve ser prioridade, por exemplo, principalmente quando a gente fala, né, da saúde, que é uma área um pouco mais delicada, tem ali a educação, que é a pauta que o senhor faz uma defesa maior e, se nos permite também incluir ali os problemas da cidade, né, buraco na rua, obras que precisam ser concluídas. Nesses 6 meses, o senhor imagina que dá para avançar em alguns desses pontos? Não, sem sombra de dúvidas, né? Ele precisa institucionalizar políticas públicas que farão a mudança nesses pontos específicos que você citou. Ele precisa reconstruir a Secretaria de Obras de maneira que ela consiga dar atenção para aquilo que é mais importante, que são obras estruturantes e o tapa-buracos. Segundo, ele precisa, por exemplo, um projeto robusto de arborização, porque para mim a arborização é um problema de emergência climática aqui em Cuiabá. Ninguém aguenta mais esses alagamentos, esse calor escaldante que a gente vive aqui em Cuiabá precisa ser combatido. Então, a palavra não é por acaso que eu estou utilizando, eu estou usando emergência. Se ele criar um programa de arborização, se ele institucionalizar uma política pública de educação que, a despeito de não resolver tudo em 6 meses, dê a direção para que em 2, 3 anos a educação esteja muito melhor, e que na saúde ele consiga dar um direcionamento melhor também, em 6 meses a gente vai conseguir enxergar. Por quê? Porque a despeito de você não conseguir entregar tudo, você consegue entender para onde está caminhando. Você consegue entender qual que é a forma que o governo, que a prefeitura vai fazer. Eu lembro muito perfeitamente, lá na Secretaria de Estado de Educação, quando eu estava lá, que foram 2 anos enxugando gastos, que foram 2 anos redimensionando, reordenando, para que a partir do 3º ano as entregas começassem a acontecer. Para você ter uma ideia, no último ano do governo Pedro Táxi, salvo o melhor juízo, o investimento estrito senso da educação foi de 16 milhões de reais. No nosso 3º ano a gente investiu 700 milhões. Por quê? Porque a gente arrumou a casa. O que é arrumar gasto? O que é arrumar a casa? Cortar gastos desnecessários, melhorar a produtividade do servidor público, valorização do servidor público que efetivamente entrega, que é a maioria. Enfim, dar a direção certa para o governo. Minha pergunta vem justamente nesse sentido. Qual que é a expectativa do senhor em relação à votação da reforma administrativa que o Abílio tem falado bastante e que daqui a pouco chega na Câmara para os senhores fazer uma análise, vereador? Eu não tenho expectativa nenhuma, Pedro, porque eu não conheço o texto, eu não sei qual que é a proposta, então eu não falo sem ler efetivamente o que está escrito. Nós votamos esse ano, primeiro, a mudança do regimento interno, segundo, o auxílio emergencial e terceiro, o parcelamento de débitos previdenciários oriundos do Cuiabá-Prev e INSS. Eu só me posicionei em todos esses casos a partir da leitura, especialmente no caso de reforma administrativa, em que eu vou ter que dar um parecer de constitucionalidade que vai ser complexo. Hoje eu estou na CCJ, a gente está na Comissão de Educação, e eu faço o juízo técnico de constitucionalidade de todos os processos em que eu dou parecer. Então eu preciso aguardar o texto chegar. Prefeito. Gostei do vaticínio, hein? Gostei do vaticínio. Tá aqui, porque eu tava lendo a pergunta aqui do Adriano, ele tá perguntando como é que tá o relacionamento do senhor com o prefeito depois das rugas que vocês tiveram no período de pós-campanha. Depois dessa profetização que você fez, eu tô muito feliz, eu tô cheio de mim agora. Responde aí o Adriano, como é que tá o relacionamento? Ou não tem relacionamento com a Abílio? Não tem que ter relacionamento nenhum, eu acho que é de vereador com prefeito, é ótimo relacionamento, eu não levo nada pro pessoal. Política não é sobre mim, é sobre ele, é sobre a cidade, é sobre o desenvolvimento da cidade, sobre a emancipação do nosso povo através da educação e sobre uma saúde humanizada. Então, no meu discurso de posse, depois de todas as lutas que nós tivemos, eu direcionei a ele, eu direcionei aos vereadores e disse que as nossas diferenças são muito menores do que aquilo que nos une. O que tem que nos unir? Uma educação emancipadora, uma saúde humanizada e o combate à miséria que a gente assiste em Cuiabá. Tudo isso é muito maior do que eu, é muito maior do que ele, eu sei que ele sabe disso. Então, ele vai contar com o meu apoio para tudo que for bom para Cuiabá. Tanto que nas 2 propostas que ele mandou, eu julguei que as 2 foram boas e eu votei a favor das 2. Simples assim. Vereador, o Ebert de VG não é necessariamente uma pergunta, mas ele tá comentando aqui. O vereador eu não conheço, mas tem uma visão moderna sem extremismo sobre a administração pública. Excelente entrevista. Quer mandar um recado aí pro Ebert de Várzea Grande? Quero agradecer ele. Depois da surra do meu Corinthians ontem, a Camila profetizando, você me elogiando, eu ganhei minha semana.
Ô, vereador, só aproveitando que o Adriano falou aqui sobre rusgas e o relacionamento com a presidente, né, da Câmara, Paula Calil. A gente acompanhou ali no processo de discussão, né, da eleição da mesa. O senhor chegou a fazer algumas críticas ali em razão dela ser novata, estar querendo pleitear a presidência, mas depois acabou, né, apoiando e votando a favor dessa chapa que foi construída. Como é que tá o relacionamento também com a Paula? Não deu para sentir muito, né, das ações. Nós tivemos algumas sessões extraordinárias ainda, mas qual a expectativa do senhor em relação aí à presidência da Câmara? Eu torço para que dê certo, porque eu gosto muito da Paula. Meu relacionamento com ela é ótimo. A despeito de não tê-lo apoiada na campanha, eu nunca fiz nenhuma crítica de natureza pessoal a ela. Todas as vezes que me perguntavam, eu dizia: a Paula é uma pessoa bacana, a Paula é uma pessoa legal, só que eu acho que ela carece de experiência. Eu ainda acho isso, porque eu também tenho essa falta de experiência, eu acabei de chegar. Mas ela vai demonstrar com o tempo que a falta de experiência pode ser suprida com força de vontade. Eu acho que ela tem força de vontade, eu acho que ela é trabalhadora, ela está trabalhando bastante. E ela é uma pessoa muito legal, muito bacana mesmo, assim como eu sempre disse, eu gosto muito dela. Tem um áudio aí também, ó, o vereador Daniel tá cheio dos fãs aqui nessa CBN. Tem um áudio, esqueci o nome, mas ele fala o nome dele aí no áudio, Pedro Panoca. Marcelo, vamos reproduzir aí para que o vereador possa acompanhar. Bom dia, CBN, bom dia, nobre vereador. Só quero mesmo elogiar pelo trabalho, elogiar pela nova conquista. Eu tive a oportunidade de conhecê-lo na SEDUC e é um rapaz muito esforçado, inteligente, e eu tenho certeza que ele vai cumprir todas as promessas de campanha que ele fez. Tá bom? É só sucesso mesmo e vamos para cima. Obrigado, Marcelo Zarpelão. Aí, Marcelo, vereador. O Marcelo é parceiro, ó. Gosto muito de você, Marcelo sabe disso, obrigado aí e tamo junto. E tem também o Flávio Vieira. Bom dia, ouvindo aqui o vereador Daniel, não conhecia, mas demonstra bom conhecimento sobre os temas abordados, equilíbrio e ponderação. Uma grata surpresa a mensagem que o Flávio Vieira compartilha também aqui conosco. Não sei se Pedro Panoca tem mais algumas dúvidas por aí, tem algum outro tema, Pedro, que você queira destacar? Já quase caminhando para a reta final, fica à vontade. Tem sim, Camila. Vereador, ultimamente a gente tem também ouvido aqui, especialmente dos nossos ouvintes, um outro debate que o próprio Abílio também tem tratado nos últimos dias em relação àquela cobrança de estacionamento aqui nas ruas de Cuiabá, especialmente ali na região central, e especialmente aquilo que foi descoberto agora mais recentemente, que é a prefeitura tendo que passar um valor X para essa empresa. O senhor tem acompanhado isso? Qual é a sua opinião em relação a essa problemática que surgiu aí mais recentemente? Eu acho um absurdo esse tipo de estacionamento, eu sempre fui contra, na campanha eu desci o porrete nesse negócio e continuo achando que precisa revogar. Com relação a esse repasse que a prefeitura tem que fazer, eu vi o prefeito falando, eu não vi o texto, mas eu vi ele falando, acho que são 600 mil por mês, né, 360 mil por mês. É 600 ou 360 mil, Pedro? É 600, aí tem um valor que se a empresa não chega, a prefeitura tem que dar uma contrapartida, alguma coisa nesse sentido. Ou seja, inacreditável, um contrato leonino com a prefeitura em que a empresa ganha-ganha. Porque na minha lógica de iniciativa privada, a busca do lucro ela tem que ser feita a partir da lógica da oferta e demanda. Se não conseguir atender a demanda, se você não conseguir cativar a demanda, você tem a garantia de que a prefeitura vai receber? Que contrato é esse? Tem que revogar mesmo. Ô, Pedro Panoca, tem mais um áudio aqui, ó, porque tem Sim. gente elogiando, mas também tem gente criticando. Nosso ouvinte aqui tá falando com o senhor, vereador, deixa eu ver aqui quem que é, não tá aparecendo. Matheus Santos, vamos escutar e dar a oportunidade do vereador respondê-lo também. Bom dia, Pedro, bom dia, Camila, bom dia a toda a bancada CBN. Ótima segunda semana a todos. Ouvindo a entrevista do vereador até então, a gente vê o quanto é fácil se tornar vereador aqui na capital, né? Vamos falar Cuiabá, porque é a nossa realidade mais próxima, né? As perguntas são extremamente pontuais, mas a gente vê que as respostas são bem genéricas, né? Então, aquela resposta que o vereador fala para o povo não tomar, vamos dizer, partido, né? Em cima das respostas. Extremamente genéricas. Você não vê assim, a gente vai fazer isso, é com esse dinheiro que vai entrar, é com esse recurso, a gente está procurando esse parceiro, já procuramos esse, já batemos na porta desse, esse povo não quer ajudar, tem isso aqui, a gente vai fazer essa parceria. Você não vê, você só vê assim, vamos ter que construir, e tem que tirar da rua, e o governo tem que ajudar, sabe? Então, assim, você não vê, assim, uma certa prontidão em conseguir resolver as coisas. Então, se for para ser por ser, qualquer um que estiver ali
vai ser e vai ficar os 4 anos ali fazendo 1, 2, 3 coisas assim e depois se gabar pelo que fez, né? Então eu acredito que essa função de vereador já deixou de ser algo assim que realmente pautasse e preocupasse com o povo e resolvesse o problema da sociedade em si. Tá aí, vereador, fica à vontade para responder ao Matheus Santos. Ele falou que o senhor tá muito genérico, não tá dando respostas concretas do que pretende fazer aí ao longo do mandato. Eu sinto muito que ele pense assim, mas eu acho que isso é reflexo de uma falta de ensinamento de quais são as atribuições de cada poder da federação, né? O Brasil hoje ele tem uma lógica tripartite que vem desde o espírito das leis do livro do Montesquieu, já que ele preciso ser mais profundo, mais específico possível para não ser genérico. Tem um livro chamado Espírito das Leis que dividiu o poder político entre executivo, legislativo e judiciário. O legislativo tem 2 funções principais. Primeiro, aprovar o desenho do orçamento que o executivo manda, chamado LOA, Lei Orçamentária Anual. E segundo, no ano seguinte, subsequente, fiscalizar se o executivo está fazendo isso ou não. Minha função principal é essa, eu não sou poder executivo, eu não construo creche, eu não construo escola, eu não construo hospital. Eu fiscalizo se o dinheiro está sendo utilizado de forma certa, se está tendo corrupção e se o orçamento que ele enviou no ano passado está sendo aplicado, se o orçamento está funcionando. Mas a despeito disso, eu sou um vereador que, como eu venho do Poder Executivo, eu gosto muito de participar. E não por acaso eu disse que amanhã nós vamos assinar, eu falo nós me incluindo no processo porque eu sei da minha participação, a adesão de Cuiabá Alfabetiza MT, o que vai mudar e muito a realidade da alfabetização das nossas crianças. Então eu espero que ele possa ser tocado e mude de opinião a nosso respeito enquanto Câmara Municipal. Ó, a professora Débora Marques também tá mandando um alô, dizendo que tá na audiência aqui do programa. O Félix Lauton também, acho que é da CEPLAG, também tá por aqui, parabenizando pela entrevista. E a Tatiane Lima, vereador, tá fazendo um pedido aqui para que o senhor olhe pelo bairro Nova Esperança 3, porque estamos precisando muito, ela cita aqui. Queria que o senhor aproveitasse também esse comentário da Tatiana para falar, né, sobre essas demandas aí que tem recebido dos bairros aqui na capital e também mandasse esse alô aí para Tatiana, que ela fala sobre o bairro Nova Esperança 3. Falando especificamente ali do Nova Esperança 3, ali fronteira com o industrial, eu conheço bem a realidade. Ali nós temos uma unidade de pronto atendimento que desde o ano passado, não sei se já mudou, as pessoas tinham que chegar às 4 da manhã para marcar uma consulta, porque só se fazia agendamento quinzenalmente às 6 da manhã numa sexta-feira. Então era inacreditável e do ponto de vista de escola, nós estamos lutando desde o ano retrasado para construir uma escola estadual lá. Hoje eu estou no município, não estou mais na SEDUC, mas eu estou contribuindo bastante na medida do possível para nós encontrarmos um terreno para a construção da escola estadual, porque hoje as crianças da rede estadual e da rede municipal são atendidas na Escola Municipal Darcy Ribeiro. Então eu conheço bastante bem a realidade desse bairro. Ô Pedro, tá na hora do Repórter CBN, tem mais um áudio aqui que eu queria que o vereador respondesse para nossa audiência, um áudio do teu xará, o Pedro. Eu acho que não dá tempo de reproduzir agora. Podemos fazer um intervalo? Podemos. Pedir pro vereador ficar só mais uns minutinhos aqui conosco para que a gente possa atender os ouvintes e daqui a pouquinho a gente tá de volta. 5 minutos de volta aqui na CBN Cuiabá, conversando com o vereador Daniel Monteiro para abrir a nossa semana de entrevistas aqui na rádio. Pedir para ele ficar mais uns minutinhos só para responder ainda aqui a nossa audiência. Antes, mandar um abraço para o Jamison de Nossa Senhora do Socorro, Sergipe, tá ouvindo, tá acompanhando a nossa transmissão pelo YouTube. A Jaqueline Coelho também, reforçando aqui o pedido, vereador, para que dê uma atenção ali aos bairros Nova Esperança 3 e Nova Esperança 1. Ela cita aqui, né, contamos com apoio, esperamos que o senhor atenda a nossa demanda, confiamos em você. O Alexandre Ramos também apresentou um pedido aqui, o vereador, já falei para ele um pouquinho aqui nos bastidores, mas antes da gente finalizar, Pedro, tem um áudio também do Pedro Silvestre, teu xará. Consegue reproduzir pra gente? Para que o vereador possa respondê-lo? Agora. Uma falta de... Bom dia, Camila, bom dia, Pedro, aí, bom dia a todos, bom dia, o vereador aí também. Na minha humilde opinião aí, eu queria fazer uma pequena opinião a respeito de tudo que a gente está ouvindo aí. Eu acho que o vereador, ele tinha que atuar mais na questão da fiscalização nos bairros. A gente está com problemas aqui no bairro aqui, de terrenos abandonados, a gente está com problemas de buracos, tem luz na rua que precisa ser trocada, já faz um mês que precisa ser trocada e não troca. Então acho que o papel do vereador é cobrar e fiscalizar também, ir para a rua. Queria saber se eles vão fazer isso também, essa nova corporação que está entrando aí.
Beleza? Um abraço para todos aí. Obrigado, Camila, mais uma vez pela oportunidade aí. Tá aí, vereador, o Pedro Silvestre quer saber da fiscalização nas ruas. É algo que o senhor pretende fazer aí ao longo do mandato? Como é que vai trabalhar essas questões aí também? Sem dúvidas, né? Apesar de eu ser um vereador mais com perfil propositivo, né, de discutir questões macro, sem sombra de dúvidas, se ele puder passar aqui no WhatsApp aqui da rádio, o endereço, tudo direitinho, eu vou lá fazer uma visita para você essa semana ainda, viu, Pedro? Muito bem. Mais algum detalhe, Pedro Panocchi, antes da gente finalizar por aqui? Tranquilo. Então, agradecer, vereador, a presença do senhor aqui na CBN Cuiabá. Volte mais vezes, desejar um ótimo mandato, um ótimo ano de 2025. Agradecer, Diego, também está aqui conosco. Esqueci o nome da tua... Duda. Duda, obrigada pela companhia também. Toda a equipe da assessoria do vereador. Fica à vontade para se despedir da nossa audiência. Seu Domingos Cirilo, de Várzea Grande, está mandando um alô. Obrigada. Se a gente não tratou de algum ponto que o senhor queira destacar nessa reta final, fica à vontade também. Só agradecer você, o Pedro, o Anderson, toda a equipe aqui da CBN Cuiabá. Agradecer a todos os ouvintes que participaram ativamente aqui da nossa entrevista e dizer que eu estou à disposição para tratar, fiscalizar, votar e principalmente discutir as questões da nossa cidade. Obrigado a todos. Obrigada. Vereador, já anota aí. Rua Senegal, bairro Santa Rosa.